Aí, pessoal, acabou caindo a live. Tava indo tão bem. Tava tão bom e caiu a live. Bom, eu tô falando aqui de muitas coisas da nossa vida. Eu tava conversando sobre a vida, nossa vida, sobre o mundo. E como nos proteger do mundo e como nos proteger de nós mesmos. Isso é muito importante. É importante que você saiba. É importante que você saiba. Escute isso, é importante que você saiba. Aí, caiu a live, agora voltou. Me confirma se está escutando, por favor, se não te importa. Se tá dando para ouvir, dá um likezinho aí. Oi, Liliane, como é que tá? Liliane, tu me confirma aí se tá dando para escutar ou não. Só bota um ok aí. Tá dando para escutar ou não? Não sei se tá escutando. Oi. Ah, estão me ligando ainda. Meu Jesus. Ah, tá dando para escutar, já deu sinal ali. Deu likezinho, tá? Bom, olha só. Eu tô falando aqui de algo muito importante, tá? Como nos proteger de nós mesmos e como nos proteger do mundo. Aí, Anderson, meu primo, tá assistindo. Então, como que eu faço isso? Como que eu posso me proteger do mundo? Como que eu posso me proteger de mim mesmo? Porque o mundo, irmãos, é cheio de problemas. O mundo é cheio de falhas, né? Cheio de concupiscências e muitas outras coisas. E isso nos influencia dia após dia. Nós nascemos e nos criamos diante de muita influência, muitas tentações, que às vezes faz com que nós viemos tomar um destino que não era o nosso destino. E isso não é saudável, entendeu? Então, às vezes, nós temos um propósito de vida, mas por influência e outras coisas, nós acabamos mudando o nosso propósito, tá? E isso não é bom, isso é ruim. Então, você vai ter uma vida nesse mundo, desde o momento que você nasce até o dia que você morrer. Dentro disso, você pode ter uma boa ou uma vida ruim, e com muitas bênçãos ou poucas bênçãos. O que vai determinar isso é o quanto você adquire um conhecimento sábio. A Bíblia diz que conhecimento sábio alcança a favor de Deus, tá? Mas eu falei sobre nos protegermos de nós mesmos e nos protegermos do mundo, e esse é o intuito da mensagem. Como que eu faço isso? Eu falei aqui na outra live, que acabou caindo, que nós agimos muitas vezes por impulso. Esses impulsos estão por trás de desejos, de ofensas, de palavras de ensino, de raciocínios, tá? Então, às vezes, você não quer comprar e compra. Você agiu por impulso. Ó. É o tique. Então, às vezes você não quer xingar alguém, mas você acaba xingando e você fala, eu agi por impulso. Esses impulsos podem levar você à ruína. Levar você à ruína. Às vezes você não quer fazer o negócio e faz por impulso. Às vezes você não precisa de algo e adquire por impulso. É os desejos, os impulsos. As pessoas fazem mal para você, você devolve o mal. E se arrepende, isso é impulso. Quando você não se arrepende, aí não é impulso. Tá dando para escutar? Tá dando para escutar no microfone? Se alguém puder botar assim, eu agradeço aí. Então esses impulsos, eles podem acabar nos regindo. Tem muitas pessoas que agem diariamente por impulso, né? E não conseguem ter um controle. Isso é emoção, tá? É uma química. Você tem um desejo, você vê algo, você acaba por impulso, né? Você escuta e fala coisas por impulso. Às vezes não... obrigado, Liliane. Então, olha que interessante. Fica aí, Liliane, então, essa palavra é boa hoje. Todo dia a palavra é boa. Olha que interessante. Quando nós tomamos as nossas ações por impulsos, isso mostra o quanto nós estamos desequilibrados biblicamente. Tá? Esse desequilíbrio faz com que você penda para os lados que te atraem. Então você vive, às vezes, influenciado por espíritos ou por a sua própria carne. Olha só que interessante. A Bíblia diz que aqueles que se inclinam, olha a inclinação, tá? O desequilíbrio. Aqueles que se inclinam para a carne, da carne colherão ruína. Não está falando que é na hora que você está fazendo, mas com o tempo vem a colheita dos impulsos, da inclinação, das minhas atitudes, tá? E depois você começa a se deparar com muitos problemas. Não sei se você já ouviu falar de somatização, mas é a soma de muitas decisões certas e erradas. Se você tomou muitas decisões certas, você vai ter essa somatização. Decisões erradas também. Né? Amizades, trabalho, tudo que inclui a nossa vida. Então, essa inclinação, ela está por detrás de tudo isso. Quando você
não tem um conhecimento sábio, como diz Provérbios, né? O conhecimento sábio alcança a favor de Deus. Quando você não tem esse conhecimento, você tem a tendência a se inclinar, a desequilibrar, sabe? E acaba com que você vai depois ter as consequências disso. Né? Quando você se inclina para a carne, da carne colhe ruína. Mas quando você se inclina para o Espírito, do Espírito colhe vida eterna. Então, a própria Bíblia já está ensinando. Vocês precisam se inclinar. O que é se inclinar? Se dobrar, ser orientados, tomar decisões no Espírito. A palavra de Deus é espiritual, entendeu? É espírito e vida. Então, se você entende que a palavra é espiritual e ela é a vida, é essa palavra que deveria nos regir diariamente. Como que eu faço para que ela me reja? Me reja, sei lá. Eu preciso ter um devocional, preciso ter conhecimento. Então, tudo que eu fizer na minha vida precisa ser feito de acordo com a palavra. E aí eu entro em concordância com Deus. Olha que interessante. Nisso eu sou promovido por Deus. E quando a gente é promovido por Deus, é Deus quem segura, quem cuida, quem guarda, quem confirma, quem estabelece, quem mantém. E aí eu estou debaixo da cobertura e do governo de Deus, que é o meu provedor. Quando eu não estou, eu fico dependente da minha própria ação. E é onde nós acabamos nos frustrando. E no meio de tudo isso, nós não vamos conseguir discernir o porquê. E nós questionamos Deus, questionamos o Evangelho, sem saber que, de fato, é consequência de muitas coisas que nós fizemos sem pensar, impulsos, tá? Decisões na carne. Então vamos lá, eu vou começar aqui com um texto muito interessante, tá? Que você deve prestar atenção agora. Você vai olhar depois, preste atenção. Olha o que Deus está falando. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então, aqui tem um código, olha. Escuta bem. O amor ao dinheiro. Amor. Você precisa saber que amar é a essência do Evangelho. O amor é a essência. O amor é o principal fator, né? A Bíblia diz que o amor cumpre toda a lei. E ele está dizendo assim, ó, não ameis, tá? Então está falando de amor. A Bíblia diz, eu acabei me enredando aqui, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Raiz, irmãos, está falando daquilo que eu estou me fundando. É a minha fundação. A raiz é a fundação de uma árvore, é aonde segura tudo. Então está dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Significa que se eu amo o dinheiro, ou tudo que envolve dinheiro, eu estou me enraizando nisso. E aí é aonde eu estou crescendo. É onde meu amor está crescendo. O amor ao dinheiro. E está dizendo, essa é a raiz de todo mal. Você já sabe, você está construindo uma vida nas coisas ruins, no que é ruim. Não é que você não possa ter o dinheiro, tá? Então, é o amor ao dinheiro, não confunda, tá? Então, vamos lá, você já acabou de pegar alguns códigos. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Ainda não é o caule, ainda não é os frutos. Isso aí cada vez gera mais consequências. Então, é a raiz ainda, é o que é mais forte. É onde eu estou fundado. Então, vamos lá, pegando esse código, o que vocês vão ver agora aqui? 1 João 2,15. Olha a orientação. Não ameis o mundo. Só um pouquinho. Nós precisamos saber que existe os mundanos. E eu não posso ser mundano. O que é o mundano? É o mundanismo. Eu vivo para tudo que existe no mundo. Pelas essas concupiscências, né? E a orientação aqui em 1 João é: não ameis o mundo. Não ameis o mundo. A Bíblia ensina que nós somos peregrinos e nós estamos aqui de passagem. Deus nos deu a vida para passarmos por aqui, né, sermos salvos e voltar para Ele. Então, quando você tem esse sentido, você vai entender uma coisa. O mundo não faz parte da minha vida. Eu não sou do mundo. Eu vim de Deus e volto para Deus. Tá? Então ele diz assim, não ameis o mundo e nem o que nele há. Está falando de amar as coisas. Eu amo a minha casa. Não, você tem que ser grato. Eu amo o meu carro. Esse amor desenfreado. Você não descansa enquanto não conquista, não descansa enquanto não adquire. E você agora vive em prol dessas coisas, do amor aos objetos, do amor às coisas do mundo. E o Senhor está falando, não ameis o mundo e nem o que nele há. E agora entra o segredo do início da mensagem que eu estou falando para vocês. O quanto isso nos prejudica.
Porque esse apego, ele faz com que nós vemos padecer na nossa alma, padecer nas amizades, padecer nos relacionamentos, porque por trás de tudo sempre vai haver um interesse. E não é isso que Deus quer. Então nós não estamos limpos totalmente para recebermos o amor de Deus. Por isso que nós trabalhamos para adquirir e nunca estamos completos. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Isso é um sinal de amor ao mundo. E aí você fica doente porque não conquista algo. Já estou falando do que era mais para frente. Você adoece, os relacionamentos se destroem porque não alcançaram o objetivo material. Tem pessoas que moram embaixo da ponte e não se importam, desde que sejam juntos. E tem pessoas que só casam com o intuito de prosperar. Eu caso, eu preciso ter uma casa, e se eu não tiver nada, aí eu me separo. Pegou? Então nós temos isso. Em muitos casos, eu estou falando rápido porque tem muita coisa. Então está dizendo assim, olha, não ameis o mundo e nem o que nele há. E ele vai explicar agora que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, o que eu falei no início aqui. Esse é um dos fatores principais que eu quero trazer para nós cristãos. Se você é mundano, você vai identificar isso. Se você é cristão também você vai identificar. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Só tem uma coisa que pode reger a sua vida e te trazer bem-estar. Olha, escuta isso. Estou brincando. O bem-estar. Isso evita depressão, evita ansiedade, evita... muita coisa. Quase que eu falei algo que não poderia ouvir. O amor de Deus em nós é o que nos deixa saudáveis, prósperos e prontos para adquirir tudo. Porque nada do que a gente vai ter vai nos fazer diferente do que somos, a imagem e semelhança de Deus. Então, o propósito é que nós íamos nos tornar a imagem e semelhança de Deus. Só tem um jeito, quando nós temos o amor de Deus em nós. E aí, quando você está prosperando no Espírito, inclinando-se para o Espírito, tudo que Deus te der não vai ser concupiscência. Não vai ser pedra de tropeço. E tudo que você adquirir, você vai ter inteligência. E não vai se apegar nessas coisas. Então vamos lá. Não ameis o mundo nem que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor de Deus em nós traz cura, libertação, transformação, crescimento. Então, os 4 fatores aqui que eu citei, que você precisa entender. Por que buscar o amor de Deus? Para que você consiga ter esse amor de Deus, você precisa estar limpo do mundo. Porque senão o amor de Deus não está em você. Você pode sentir o amor de Deus, você pode sentir a presença de Deus, mas vai ter vezes que você vai se sentir vazio. Então o amor não está, ele vem, você sente, mas daqui a pouco você se esvazia. Então você precisa saber disso hoje. Olha, nesse momento eu estou tendo desejos, eu estou tendo concupiscências e as coisas estão me apertando. Aí você para, e esse é o momento que você começa a meditar em Deus, pede perdão e você fala, Senhor, só o Senhor é Deus na minha vida. Eu não quero esse amor às coisas. Mas eu vou trabalhar, eu vou conquistar. Então não tem importância. Mas você não pode depositar o amor nisso. Estou repetindo muito, mas aqui é para ficar gravado. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós precisamos desfrutar da plenitude de Deus. Como? Nos esvaziando das coisas do mundo. Mágoas, decepções, traumas, frustrações, mal que te fizeram, perdoa. Se você não perdoar, você está preso naquela falta de perdão. Tá? Isso é outro assunto que eu vou pregar depois. Agora olha o que ele fala. Olha a orientação. Porque tudo que há no mundo, olha aí, porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Eu vou melhorar aqui, tá, na tradução. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Tudo isso é concupiscência. A Bíblia nos ensina, eu falei que estava em Pedro, mas eu não me lembro se está, mas está na Bíblia, que os desejos corrompem o nosso coração. O que é corromper? Você está bem, você está vivendo numa boa, você está amando Deus, está amando o Evangelho. Daqui a pouco você começa a ter desejos. Quando você não alcança, você fica triste, e isso é corromper o coração. Quando alguém não faz o que você quer, quando a sua expectativa não é alcançada, você fica desanimado. Corrompeu, isso é corrupção, você está corrompido, as coisas estão corrompendo você. Por isso que você não tem que amar o mundo. Por isso a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne é a soberba da vida. Então quando eu coloco expectativa nas coisas ou em pessoas, a probabilidade de eu me corromper é enorme. Mas quando eu coloco expectativa em Deus, cresço no amor de Deus e manifesto esse amor em mim para com os outros, não tenho expectativa, eu consigo ter uma vida mais estável em Deus. E aí eu não sou corrompido.
o motivo de que eu estou explicando para que você entenda, para não se corromper, é para que você não adoeça emocionalmente, entende? E para que você não se desvie da verdadeira fé, que é a salvação das nossas almas. A verdadeira fé no Evangelho é a salvação das almas. Não é a conquista material, não é a realização dos nossos sonhos, desejos. Você pode ter tudo isso, mas isso não é o fator principal no Evangelho. Por isso que muitos se corrompem. A maioria das pregações que nós temos ouvido hoje, vou denunciar, estão voltadas a isso. Por quê? Por que estão voltadas a isso? Porque isso está chamando o povo. Só que Deus está chamando nós para o verdadeiro Evangelho, que é a renúncia, a entrega, a conversão, o amor. Isso é o Evangelho e muito mais. Então, você precisa entender, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que é no mundo é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Entendeu? Isso não vai levar você para o céu. Isso vai fazer com que você tenha uma vida tormentosa. Você adquire, depois você tem que trabalhar para manter tudo isso. E quando você perde, você frustra. Então, olha, para que tudo isso? Então é proibido? Não é proibido. Mas você precisa ter prudência em tudo. No seu propósito de vida, do início ao fim, Deus já tem tudo que é seu. Você precisa descobrir o que é e cada tempo. Então, existe um tempo determinado para tudo. Em cada tempo da sua vida, de acordo com a sua maturidade, Deus vai te abençoando. Eu vou dar uma palavra-chave aqui para você entender melhor. Tem que assistir toda a pregação depois. A Bíblia diz que as bênçãos de Deus enriquecem e não acrescentam dores. Há outro código, tá? Então tudo que eu sou abençoado não tem dor. É outro tipo de dor. É outro tipo de enriquecimento. É outro tipo de bênção. São bênçãos de Deus. Deus é espírito, bênçãos espirituais. As materiais são consequências da nossa entrega. Fechou? E você vai estar feliz com o que você tem. E ainda que você perca, você continua feliz. Quando você perde o que é material. Então, isso mostra o quanto você é espiritual e o quanto Deus está te abençoando. Então tá. Agora olha o que ele fala. Ora, o mundo passa bem como os seus desejos. Viu? Você vive uma vida inteira, às vezes, atrás de bens, e tudo passa. E quando você fica velho, maduro, você entende que nada daquilo tinha valor. E aí você entende que você poderia ter vivido uma vida muito melhor. Mas nós corremos atrás de tudo, envelhecemos, no final enxergamos que nunca tivemos nada, mas tínhamos tudo e não aproveitamos. Qual é a maior riqueza de Deus nessa terra? Família. Que é onde o inimigo tem batido com muita força. Então vamos lá. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Acabou? Só que nós poderíamos encerrar. Mas eu vou continuar, tá? E eu vou ser mais breve. Bom, nós estamos falando o quê? De como nos proteger de nós e como nos proteger do mundo. Tá? Então eu estou ensinando coisas aqui que vão fazer com que você entenda. Você precisa se proteger do mundo. Como eu me protejo? Eu vou comprar algo, eu vou adquirir algo, mas isso não é o que rege a minha vida. Entende? Liliane, que legal. Amém. Então você vai adquirir uma casa. Eu preciso de uma casa para morar? Preciso. Então você vai adquirir uma casa. Mas se você não consegue, tá tudo bem. Você vai para o céu depois. A Bíblia diz, não vos preocupeis com o que há de comer e o que há de beber. Antes buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. E essas coisas Deus te acrescentará. Tá? Em Tessalonicenses diz que nós devíamos ficar felizes pelo que temos de comer e pelo que temos de beber. Porque dessa vida nada levaremos. Jó disse, no eu vim, no eu voltarei. Não falta versículo, tá? Eu gravo bastante. Então vamos lá, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Top, lindo demais. Agora olha que interessante e tão importante, e eu quero ver se eu abro aqui. Como que eu vou me cuidar de mim mesmo quando eu tenho o controle dos meus desejos, quando eu consigo controlar os meus impulsos mediante a fé, que é as Escrituras. A Bíblia diz que a fé ela vem do ouvir da palavra, a palavra de Deus. Então tem um ponto específico, tá? Então eu tenho que ter fé. Se Deus disse, eu não vou fazer. Isso é fé. Não é eu tenho vontade, eu não vou. É disciplina. A fé é uma disciplina. Entenda isso. Quando você exerce fé, aí você adquire comportamento. Pegou ou não? Então a fé ela traz um caráter para nós. E você tem que lutar para adquirir esse caráter. Não é assim, eu vou pedir para Deus, Deus me dá. Não, eu conquisto. O reino é uma conquista. É uma herança que nós devemos conquistar. Fechou?
Vamos lá, olha que interessante agora. Presta atenção nisso, que isso é importante. Vou ficar horas pregando hoje. Provérbios. Acima de tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Opa, vamos lá, vamos trabalhar nesse entendimento aqui. Acima de tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Só um pouquinho. O coração, irmãos, do coração procede muitas vontades, né? Ele está ligado à alma. A alma, coração, eu não estudei ainda bastante disso, mas eu vou falar depois. Então ele está dizendo, acima de tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Como que eu vou guardar meu coração? Eu tenho um vídeo que está no Face ali, que vocês podem olhar no Insta também. Quando eu deposito o meu coração nas Escrituras, as minhas vontades, aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre, viu? Então, como que eu vou guardar meu coração? Por que está falando guardar? Para não ficar exposto ao mundo, à concupiscência, à soberba, ao orgulho e a tudo mais, aos desejos. Então eu tenho que guardar esse coração. Como é que eu guardo? Eu estou com desejo de algo. Alguém me ofendeu, eu não ajo por impulso, eu não ajo por emoção, por vontade. Eu vou lembrar de um versículo e eu não vou fazer. Eu vou fazer o que Deus diz, guardei o coração. No começo é difícil, mas com o tempo você vai mudando o seu comportamento e você vai se habituando às Escrituras, novos hábitos. E depois fica fácil, é só no início, é como uma abstinência, você precisa vencer essa abstinência. Então, acima de tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Você guarda muitas coisas, mas você não guarda o seu coração, você não protege o seu coração de pessoas que te fazem mal. Você não guarda o seu coração de você fazer o mal, porque Deus também castiga a gente que faz mal. Você não guarda o seu coração dos desejos, você não guarda o seu coração das mágoas. Você não bota nem em oração as pessoas que fazem mal para você, você não ora por elas. A Bíblia diz que nós temos que amar quem nos odeia e orar por quem nos persegue. Faz isso. Você está guardando seu coração em Deus, fazendo a vontade de Deus. Ah, glória a Deus, Liliane. E quando você faz isso, o Espírito de Deus cuida do seu coração. E aí você é coberto por Deus. Forte demais. Se nós não fizermos isso, nós vamos ficar dependentes da carne, inclinação da carne, desequilíbrio emocional. E muitas pessoas não conseguem romper na sua vida porque não obedecem à palavra. Eu sei que é difícil, eu também às vezes não obedeço. E eu padeço por isso. Então, guarda o seu coração, obedece às Escrituras, espere até que Deus cure, transforme, liberte e promova você. Aguenta firme, nós precisamos ter essa potência espiritual, essa unção de Deus em nossas vidas. Isso é unção também. Unção, depois eu vou falar sobre isso. Agora olha o que ele fala, olha por que guardar o coração, tá? Eu já fiquei eufórico, mudei o tom e as expressões. Acima de tudo que deves guardar, guarda o teu coração. Falei um pouco do que é guardar o coração e olha a importância que o coração tem. E ele diz assim, porque dele procedem as fontes da vida. Meu Deus do céu. Como que a gente não vai entender isso? Aonde o meu coração estiver depositado, ali estará minha fonte de vida. Se não está em Deus, a minha fonte não é Deus. Quem me guarda não é Deus. Quem me protege não é Deus. Então eu preciso estar com o meu coração na fonte, que é Deus. Jesus disse para a mulher samaritana, aquele que beber dessa água jamais terá sede. É uma promessa, jamais terá sede. E nele se torna fonte de vida. Olha isso. Você vai ser, essa fonte. Quando você decide imprimir a Bíblia nos seus pensamentos e se comportar, não é uma vontade, é uma decisão, você se torna uma fonte de vida. Irmão, preste atenção, não tem depressão, não tem ansiedade, não tem baixa estima, não tem mágoa, não tem rancor, não tem nada, é só amor, é fonte de vida. Deus é vida, Deus é amor. Pegou? Então você precisa entender que o seu coração é uma fonte de vida. Dele procede as fontes da vida. Se você está se alimentando de Deus, fazendo a vontade de Deus, a fonte é Deus. E é dali que vem tudo. E para tudo. Então você pode dizer para Deus, quer ver, olha, a Bíblia diz assim, ó, o conhecimento sábio alcança a favor de Deus. Pegou? Hoje você está tendo conhecimento sábio aqui, na minha opinião, né? Acabei me soberbecendo na palavra, sem querer. Conhecimento sábio alcança a favor de Deus. Então quando você
tem um conhecimento sábio, você vai alcançar alguns favores de Deus. Daqui a pouco você pede algo para Deus, Deus te dá. Você está sábio, a sabedoria vai fazer com que você não penda para os lados, não retroceda a sabedoria de Deus, tá? Então é isso. Ali diz aqui, ó, desvia a maldade da tua boca e fique longe de ti a perversidade dos lábios. Que os teus olhos estejam sempre voltados para a frente e o teu olhar seja direto ou correto. Observa por onde andas e todos os teus caminhos serão seguros. Ah, não. Gente, isso é uma promessa. Observas por onde anda e todos os teus caminhos serão seguros. Como que eu observo? Eu só posso observar com a minha intelectualidade. Se eu não tenho uma boa intelectualidade, eu não tenho observância boa. Então eu só vou observar as coisas quando eu comparo elas com a Bíblia. E aí todos os meus caminhos serão bons, seguros. Caminhos seguros. Aí, Cristiano, tudo bem? Deus está fazendo uma promessa aqui em Provérbios. Salomão está falando, observa, cara. Você tem que parar, você tem que observar. E você precisa entrar em concordância com as Escrituras para ter essa observação. Fechou? Está muito prolongada a minha live e eu vou ter que ser mais rápido. Agora, olha que interessante, tá? Provérbios 26. Talvez você pense assim, eu falo com Deus, eu já orei para Deus, mas Deus não me responde. Existem coisas que você pede, existem coisas que você faz. Então você vai ter que identificar. Se você não obedece às Escrituras, não adianta você pedir para Deus, Senhor, eu quero obedecer. Não, você tem que obedecer. Essa obediência promove você com Deus. Né? A Bíblia diz que o pecado de rebeldia é pior do que o pecado de feitiçaria, ou mais ou menos isso. Então, o rebelde, o que é? Que não obedece. É pecado. Então, não tem a ver com eu querer, disciplina, tá? Olha o que diz em Provérbios. Filho meu, dá-me teu coração. Olha como é importante o coração, né? A Bíblia fala de coração em diversos versículos. Então, não é uma questão onde Deus te obrigue. Ele está pedindo, olha, filho meu, dá-me o teu coração. É você que tem que entregar. Isso é uma atitude pessoal sua. E que os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Poxa, preste atenção nisso. Como assim os meus olhos? Os meus olhos são a minha alma, a minha intelectualidade, o meu cérebro. É como eu vejo as coisas, como eu respondo a elas. Então o Senhor está falando, filho meu, dai-me o teu coração. Entrega ele para mim, entrega para a minha palavra, as tuas vontades, os teus desejos, os teus traumas, as tuas decepções, as tuas frustrações, as tuas mágoas, tudo que você passou. Como é que eu entrego para Deus? Eu vou te explicar como é que se entrega aqui. Tem várias explicações. Uma delas é, quando alguém me faz mal ou me fez, eu entrego para Deus. Eu vou lá e faço bem, se eu tenho a oportunidade de fazer. Eu perdoo e eu não retribuo a isso. Isso é entregar. Viu que legal? E quando eu tenho a oportunidade de fazer o bem para alguém, eu também faço, mesmo que tenha me feito mal ou não. Porque o amor de Deus está em mim. Então eu não me afeto pelo que me fazem, pelo que dizem de mim. E eu não sou afetado também com os desejos, as concupiscências e tudo mais. Tá? Mais um, eu vou ter que ir rápido porque eu já tenho que trabalhar e buscar minha filha no colégio, tá bom, gente? Olha que lindo isso. Agora, Provérbios 23, 26, tá. E nós temos aqui também Provérbios 15, 13, o coração. Essa aqui é boa, fechou, me achei, tava me perdendo. Olha só que interessante. Olha, vamos lá, nós cuidamos muito da nossa saúde, né? Mas nós mal entendemos que toda a nossa saúde está depositada no nosso coração, sabia? Até a nossa saúde estética, nossa saúde física. A Bíblia diz que pela dor do coração, o espírito se abate. Você é espírito, alma e corpo. Eu vou explicar sobre isso numa próxima live, só que eu preciso de 1h30 no mínimo, porque eu quero ensinar tudo. Estudar, tá? Mas vamos deixando para frente. O espírito se abate pela dor do coração. Então olha a importância do coração, está em Provérbios também. O espírito se abate. Nós perdemos a espiritualidade, nós esmorecemos no nosso espírito pela dor do coração. Mas olha só que engraçado o que fala em Provérbios aqui. Então você precisa cuidar da sua espiritualidade, cuidar da sua alma e cuidar do seu corpo. Essas 3 áreas precisam ser nutridas, tá? Corretamente ainda. Não é só nutrir, né? Alimentação, exercício físico, a alma, o perdão, né? Que é importante, os desejos e o espírito, a busca pela espiritualidade. Já dei um resumo aqui. Olha o que diz em Provérbios, tá? Estou pregando bem rápido, porque eu sei que não vai dar para todo mundo ficar assistindo. O coração alegre embeleza o rosto,
mas o espírito se abate pela dor do coração. Olha que interessante, o coração alegre embeleza o rosto. Tá falando literalmente disso. Já viu que uma pessoa alegre, ela fica bela? Porque ela transpassa o que está no coração, o que está na alma dela, para a face. Então, às vezes, você está lá buscando os cosméticos. Eu não consegui falar. Cosmético. Ih, tá lá abaixo. Vamos deixar para lá. Você usa muitos produtos para se embelezar, mas você não sabe que o que embeleza o seu rosto é o seu coração. O coração alegre, ele é transpassável, sei lá, uma coisa assim. É muito lindo isso. Quando você olha para uma pessoa que ela parece bela, tem gente que às vezes não é fisicamente tão bonito, mas você olha assim, como essa pessoa é linda, parece linda por dentro. É o coração, está refletindo o coração. Pegou? Então o coração alegre embeleza o rosto, mas o espírito se abate pela dor do coração. O espírito abatido faz com que a gente adoeça também. Então olha só, como é importante guardar o coração. Como é importante nós nos cuidarmos, né? Cuidarmos de nós mesmos, né? Para que a gente não caia no pecado. E peque contra nós, contra Deus, contra tudo. E cuidarmos, né? Nos cuidarmos do mundo, das coisas do mundo. Agora olha só, o coração do inteligente, não é inteligente, tá? O coração do inteligente. Aqui vai ficar até ofensivo, né? Busca o conhecimento, mas a boca dos tolos sacia-se com a tolice. Acabou. Não tem mais o que dizer. Hoje você escutou uma palavra do reino, eu fui rápido, não consegui falar devagar, explicar tudo direitinho, com calma, porque o meu tempo é sempre apertado, eu tenho que trabalhar. Queria viver da obra? Queria. Queria poder ensinar mais? Queria. Acho que era importante isso. É importante isso. Nós precisamos de pessoas que trabalhem no reino para que expandam mais o reino, né? E não tem como eu conseguir conciliar tudo. Mas vamos do jeito que dá. Espero que você tenha recebido essa mensagem. O coração do inteligente busca o conhecimento. Então está mostrando, olha, você busca conhecimento? Aqui é bíblico, tá? Você tem buscado Deus? Você tem se dedicado ao Senhor? Porque nós confessamos Deus com a boca, mas o coração confessa a Deus. Tem um versículo que diz, eles me louvam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então isso é hipocrisia. Se você não sabia, agora fica sabendo. Eu também já agi com hipocrisia e posso agir. Quero que você entenda. Falar de Deus não é como falar com Deus. Pegou? Dizer não é como viver. Eu quero orientar você hoje a entregar sua vida de verdade para Deus. E abrir a sua mente e ter essa consciência divina. O mundo não tem nada para nos oferecer. Tudo que há no mundo, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Isso não leva você à salvação. Isso não leva você a uma felicidade plena, que só Deus pode te dar. Você pode ter prazeres no mundo, você pode ter momentos de felicidade, mas a Bíblia diz que a felicidade, ela vem do Espírito Santo. Então eu quero te falar hoje uma coisa, que talvez não faça sentido para você. Entregar a sua vida para Deus não é vencer todos os pecados, mas é a cada dia você se tornar alguém vitorioso e vencer a sua própria batalha, e vencer esse mundo, vencer os seus desejos, seus impulsos e as suas vontades, e viver para Deus. Eu creio, pelo que eu tenho visto, que nós estamos longe disso. Mas não tão longe que não podemos chegar perto, para não desanimar, né? Se você não entregou a sua vida para Jesus, depois de tudo que você ouviu hoje, eu quero te convidar, eu vou fazer um convite aqui, se você tiver coragem de comentar, comente. Pode ser agora ou depois. Entregue a sua vida para Deus. Entregar é isso. Você pode viver numa vida no mundo, você pode conquistar coisas, mas sempre com o propósito de ter Deus em tudo e de Ele ser glorificado em tudo, para que Ele seja exaltado. E buscar todos os dias, o arrependimento, todos os dias, o concílio com Deus, você se reconciliar com Deus. A Bíblia diz que Jesus veio para nos reconciliar com Deus, porque nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Quando você é amigo, você vive para essas coisas, você se torna inimigo de Deus. Então hoje você está tendo uma chance de pensar um pouco melhor e entregar a sua vida para o que as Escrituras dizem e ser cuidado por Deus, ser regido por Deus, ter essa proteção do Senhor e desfrutar ao longo prazo, quem sabe, de uma vida onde a felicidade eterna estará dentro de você, o reino de Deus está dentro de você. Não é difícil, irmãos. A gente passa por muitas lutas e aflições, mas não é difícil. Todos os dias nós temos que negar-nos a nós mesmos. Vai ter vezes que você vai cair,
mas vai ter muito mais vezes que você vai se levantar. Então é isso. Se você tem esse desejo, se você escutou isso, e você sabe que você precisa de Deus, você precisa mudar, entregue a sua vida para Jesus. Entregue a sua vida para Cristo. Entregar é isso. Não, eu vou começar a viver o Evangelho. De acordo com a minha capacidade e de acordo com o que Deus vai me dando. Você não vai vencer tudo. Você não vai entregar a sua vida para a perdição. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por cada pessoa que vai escutar essa mensagem, as que escutaram. E eu oro para que eles alcancem a tua sabedoria, o teu reino e a tua eternidade. Eu oro ao Senhor para que essa palavra entre no coração das pessoas e faça morada, e que elas entendam com um coração bom, não com um coração ruim. E entendam que tu és o provedor, tu és o nosso cuidador. E entendam, Senhor, que tu estás, Senhor, acima de tudo e todas as coisas. E que tu és um Deus que pode fazer tudo em todos, qualquer tempo, qualquer hora. E que tu não és um Deus limitado. Que quem vai escutar essa mensagem, quem já escutou, Senhor, possa sentir o teu amor, sentir a tua presença e entender, Senhor, que só o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que nada, nem ninguém pode, Senhor, nos preencher como tu nos preenches. E que em nome do Senhor Jesus o teu reino seja estabelecido em nós, para que nós possamos viver para ti e viver de ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado pela atenção, obrigado por tudo. E eu fui muito rápido, mas hoje foi isso. Deus abençoe.